Olá, segunda série, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos lá, uma aulinha atípica, uma aula no sábado, uma reposição de quinta-feira, como proposta, para ficar algo mais leve, mais tranquilo. Farei com vocês aí a correção da avaliação dissertativa, aquela avaliação última de 7 pontos, com 7 questões no qual vocês fizeram. Qualquer coisa, já sabe, estou à disposição, não deixem de me procurar. E vamos embora, vamos tentar fazer uma aula bem curtinha aqui, para não ocupar demais o tempo de vocês, que eu sei que o sábado tem sido sagrado, um sábado de descanso. Vamos embora, qualquer coisa, só me procurar, tá, pessoal? Bora, passando aqui, não quer passar, agora vai. Olha lá, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte têm populações com a mesma composição étnica, mas modelos políticos e econômicos contrastantes. Com base nas informações e em seus conhecimentos, descreva o processo de divisão política que levou à formação desses dois países situados na Península da Coreia, caracterizando seus respectivos regimes políticos. E aí, claro, ele traz aí uma imagem, com a comparação dos serviços e na questão social dentro das Coreias, a renda per capita, a expectativa de vida. Percebo que se vive 10 anos mais na Coreia do Sul, os gastos militares e a internet em número de usuários para cada 100 habitantes. É algo impressionante. Bom, e aí respondendo a uma questão muito simples, muito fácil, que trata sobre a disputa entre a Coreia, nós temos que pensar que a divisão política da Península da Coreia se deu no pós-Segunda Guerra Mundial, no chamado Tratado de 1948, no contexto da divisão política ideológica da Guerra Fria, separando países do mundo socialista, no caso a Coreia do Norte, e países, no caso do mundo capitalista, e aí temos como exemplo a Coreia do Sul. Isso aí nós já falamos desses regimes muitas vezes, e estava aí, sobretudo, oriundo a um conteúdo também do nosso primeiro volume, quando ainda tínhamos aulas presenciais. Tá bom? Vamos lá para a questão 2. Olha só essa questão, que bacana. A China vem realizando um desenvolvimento econômico extraordinário, com taxas de crescimento anual entre 7% e 10% ao ano. Mantido esse ritmo, a China irá quadruplicar sua economia até 2020 e, certamente, será uma dos principais polos da economia global. A partir da afirmativa e do mapa, quais as principais causas do crescimento elevado da China? Por que ela cresce tanto? E nós falamos isso algumas vezes, na nossa aula. Então tem um mapa aí, com a organização do espaço chinês, centro, onde nós temos a presença de portos aqui, as zonas econômicas especiais, ok, regiões litorâneas muito populosas, e mais ou menos industrializadas, regiões interiores populares, ok. Deixa eu ver aqui, os fluxos de capitais estrangeiros, difusão do crescimento e a frente pioneira de onde surgiram aí essas questões econômicas. E aí nós temos que lembrar que a China, tem seu ciclo econômico associado, está aí, no mapa, nas chamadas zonas econômicas especiais, criadas lá em 1980, nessas áreas costeiras, tá? Para atrair investimento estrangeiro, tá bom? O saldo da produtividade veio das pequenas indústrias rurais de propriedade coletiva, que acabaram que diversificaram, a produção e absorveram, de certa forma, a mão de obra liberada pelo processo de descoletivização. Está difícil, da agricultura, que tornou a mão de obra muito barata na China. E aí as indústrias aproveitaram disso, claro. Posteriormente, houve a abertura ao capital estrangeiro,
e uma ênfase no comércio exterior, tá? Já que os capitais nacionais eles não eram suficientes, né, para atender, né, era suficiente para aquecer a economia, e aí isso acabou também ampliando as chamadas zonas especiais aí na costa chinesa, tá? Nós tivemos também uma privatização paulatina das empresas estatais, tá? Assim houve, né, um controle na abertura e na transnacionalização, ou seja, de várias empresas de vários países, tá? De capitais produtivos, financeiros, com uma forte presença do Estado, mesmo assim atuando junto com essas empresas, tá? Apesar então dessa abertura, né, o Estado trabalhando junto com essas empresas, tá? E aí tiveram um foco, claro, no desenvolvimento de longo prazo e num contexto de projetos no qual integrasse a China, fizesse uma inserção, vamos dizer assim, mundial do seu comércio. Esse pode ser uma das causas do crescimento aí elevado da China, sobretudo ligado então às zonas econômicas especiais. Agora, vamos responder uma questão dela. Não foi à toa que eu coloquei isso aí na prova. Então, olha lá. Observe a figura a seguir. Com base na figura e considerando as zonas econômicas especiais, industriais, no processo produtivo chinês e o contexto das relações comerciais na atualidade, responda ao item a seguir. O que são as zonas econômicas especiais? Aí, então, esse mapa está mostrando, né, essas zonas, as principais cidades aí. As zonas econômicas especiais, pessoal, são áreas especificamente destinadas ao direcionamento da atividade industrial, tá? A partir de um oferecimento de vantagens que foram proporcionadas nessa região, que acabou atraindo investimento estrangeiro e alavancou a produção industrial, como nós falamos na questão anterior sobre a China. Estou com um negócio na cabeça aqui, isso. O filme que eu estava assistindo antes de gravar essa aula aqui chama O Homem Invisível, em 2020 agora. Que filme bom, viu? Recomendo. Não tem nada a ver com a aula, é só porque estou com o filme na cabeça. A aula podia ser sobre ele, né? Vamos aqui aos spoilers do filme. Tá bom? Zona Econômica Especial. Vamos lá, mais uma. Olha lá. Índia. Né? Desde os tempos mais remotos, a guerra tem sido o meio pelo qual certas nações ou certos povos procuram resolver os seus problemas de ordem política, econômica ou religiosa. Observe a figura. Observe. E aí? Cite os dois países destacados na figura, que estão em guerra há 50 anos e apresente o motivo desse conflito. Então, os dois países aí destacados, né, nós estamos vendo aí a Ásia, e aí os dois países destacados é o Paquistão, esse mais laranjinho aqui, e do lado a Índia. E entre os motivos, né, nós podemos citar a diferença religiosa entre o Paquistão, que é predominantemente muçulmano, e a Índia, que é predominantemente hindu, que levou à separação, inclusive, de ambos os países, né, após obterem a independência do Reino Unido em 1947. Nós falamos isso muito bem nas aulas. Além disso, nós podemos dizer que há um movimento separatista muçulmano na região aqui, nesse nortezinho aqui, na Caxemira, tá? Que visa a união dessa região aqui com o Paquistão, tá? E aí, claro, o Paquistão apoia esse movimento, alegando que a maioria da população é de origem muçulmana, como a população do Paquistão, e não faz sentido eles ficarem lá com a Índia, certo? Essa questão muito fácil também. Vamos lá agora, mais uma. Agora, já tratando sobre a frente B do nosso volume 3, sobre a regionalização do Brasil. E olha lá. As figuras apresentam duas diferentes regionalizações do espaço brasileiro. Indique os critérios básicos para a criação das respectivas regionalizações. Então, nós temos aí uma regionalização do IBGE, né, a número 1, e a número 2 nós temos a regionalização criada lá pelo geógrafo, pelo Pedro, né, dos complexos regionais. Mas vamos lá.
O mapa 1, ele adota exclusivamente o critério político-administrativo, tá? Suas fronteiras coincidem com as fronteiras dos estados, tá? Esses estados são agrupados aí, né, nessas respectivas regiões pelas suas similaridades, não estou conseguindo falar as coisas hoje, pelas suas similaridades físicas, humanas e econômicas, tá? Já esse mapa 2 utiliza os critérios mais abrangentes, considera os aspectos socioeconômicos, a produção e evolução dos espaços, tá? E a divisão desses complexos regionais do mapa 2 aqui, elas não respeitam, né, os limites políticos administrativos dos estados, né? Tanto que, por exemplo, aqui o norte de Minas está localizado no complexo Nordeste, tá? Enquanto o restante do estado aqui, né, está localizado no complexo Centro-Sul. Olha que doideira. E essa diferenciação espacial, ela é resultante de análise dos aspectos socioeconômicos e físicos de cada estado, tá bom? E aí a gente consegue ter essa definição aí. O norte de Minas, por exemplo, ele apresenta mais similaridade com o Nordeste em relação ao clima semiárido, a população menor, uma população mais esparsa, as atividades econômicas, né, com baixo emprego, de tecnologia. Então, essa porção do norte de Minas, por exemplo, se assemelha mais ao Nordeste do que a Minas Gerais. E é, portanto, por isso que faz parte desse outro complexo. Por isso que o Brasil foi dividido dessa forma. Tranquilo? Questão bem fácil também essa. Vamos lá. Nossa senhora, olha o tamanho do texto. Leia o texto a seguir. Metodologia e aplicabilidade da divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A divisão regional do Brasil em mesorregiões, partindo de determinações mais amplas em nível conjuntural, buscou identificar áreas individualizadas em cada uma das unidades federadas, tomadas como universo de análise, e definiu as mesorregiões com base nas seguintes dimensões. Então está falando como que foi feito isso. O processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicações e de lugares como elemento da articulação espacial. Elaboração de políticas públicas, subsidiar o sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, sociais e tributárias, subsidiar o planejamento, estudos e identificação das estruturas espaciais de regiões metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais. Aponte os critérios utilizados pelo IBGE para regionalizar o Brasil. A questão aí já está dando muita resposta para a gente sobre isso, tá? Sobre como o IBGE adotou um critério para criar aquelas regiões, aquelas 5 regiões brasileiras. E os critérios criados aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para essa divisão regional do Brasil têm um caráter administrativo. Político administrativo. Então ele tem um caráter administrativo, com determinações econômicas, sociais e políticas, tendo como base para determinar estudos os fatores naturais. Ou seja, no próprio texto estava a resposta dessa questão. Ok? Tem gente que não gosta de ler os textos aí e tal, e aí a resposta estava aí. Vamos para a última questão. Legal. A região sul do Brasil apresenta, entre outras particularidades, uma grande diferença em seu processo de ocupação, que se efetivou após a independência do Brasil. O incentivo foi dado pelo governo imperial, que pretendia promover o povoamento do sul, que corria sérios riscos de ser incorporado pelos países vizinhos. Caracterize o povoamento da região sul e cite as consequências socioeconômicas dessa ocupação para a região. Bom, pessoal, o governo imperial ele pretendia promover o povoamento do sul, que corria sérios riscos, como está dizendo aí, né, de ser incorporado pelos países vizinhos. Né? É uma região que, se não havia controle, alguém vai controlar ela. Né? E os países vizinhos estavam pensando nisso. Então, o governo imperial ele incentivou a vinda de europeus para os estados aí do Rio Grande do Sul,
e Santa Catarina, tá bom? Principalmente aí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em decorrência do modelo de ocupação aí, né? Os imigrantes germânicos, né, da Alemanha, italianos e eslavos, eles adquiriram propriedades de tamanho médios aqui nessa região sul, que eram destinados à agropecuária, tá? Com uma produção realizada, claro, em base familiar, né? Muitas famílias ganharam terras aqui, adquiriram terras no exterior e vieram aqui fazer agricultura. E essa produção deles aqui no sul era voltada para o mercado interno. Tá? As marcas dessa imigração europeia podem ser notadas na cultura, nos sotaques, na culinária, no artesanato, na arquitetura das cidades da região sul. Tá? E a gente para pensar sobre isso também, em seu desenvolvimento econômico, essa região é a segunda região brasileira mais desenvolvida, né? Responsável por quase 17% do PIB brasileiro, tá? Apresenta os melhores indicadores sociais do Brasil, né? Tipo assim, as menores taxas de mortalidade infantil, as menores taxas de analfabetismo, os melhores indicadores de saúde, tá lá na região sul, a segunda maior renda per capita, alto índice de desenvolvimento humano, tudo isso aí caracteriza o processo de colonização, ocupação e também povoamento da região sul. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até a próxima aula. Valeu!